Olá, pessoal! Nesta videoaula vamos estudar sobre a história da linguagem C. Em 1947, três cientistas do Laboratório de Telefonia Bell, William Shockley, Walter Brattain e John Bardeen, criaram o transistor. A computação moderna então teve início. Em 1956, no MIT, o primeiro computador completamente baseado em transistores foi concluído, o TX-0, conhecido como Tixo. O TX-0 acabou sendo abandonado pelo PDP-1, recém-adquirido pela faculdade, ainda mais rápido do que o TX-0 e igualmente programável. Em 1958, na Texas Instruments, Jack Kilby construiu o primeiro circuito integrado. Mas mesmo antes do primeiro circuito integrado existir, a primeira linguagem de alto nível já tinha sido escrita. Em 1954, Fortran, a fórmula Translator, foi escrito. Começou como Fortran 1 em 1956. Fortran veio a ser Algol em Algol 58, o Algorithm Language em 1958. Algol 58 veio a ser Algol 60 em 1960. Algol 60 veio a ser CPL, o Combined Program Language, em 1963. CPL veio a ser BCPL, Basic CPL, em 1967. BCPL veio a ser B, em 1969. B veio a ser C, em 1971. A portabilidade do Unix foi a razão principal para a popularidade inicial de ambos, Unix e C. C foi originalmente desenvolvido para a implementação do sistema Unix, originalmente escrito em PDP-7 Assembly por Dennis Reed e Ken Thompson. O desenvolvimento inicial da linguagem C ocorreu nos laboratórios Bell da TIT em 1969 e 1973. Segundo Reed, o período mais criativo ocorreu em 1972. Deu-se o nome C à linguagem porque muitas das suas características derivaram de uma linguagem de programação anterior chamada B. Há vários relatos que se referem à origem do nome B. Ken Thompson dá crédito à linguagem de programação BCPL, mas ele também criou uma outra linguagem de programação chamada BOM, em honra de sua mulher Bonnie. Em 1973, com a adição do tipo Strut, C tornou-se poderoso o bastante para a maioria das partes do núcleo do Unix serem reescritas em C. Este foi um dos primeiros sistemas que foram implementados em uma linguagem que não o Assembly, sendo exemplos anteriores os sistemas Multics, escrito em PLI, e Triplos, escrito em BCPL. Sistemas operacionais. Programar em C te dá uma visão muito mais ampla das possibilidades de desenvolvimento de software. Usando C na plataforma Windows, você tem acesso completo ao sistema, consegue fazer qualquer coisa. Afinal, o próprio Windows é feito em C, assim como o Linux, o Mac e a grande maioria dos sistemas operacionais. C é uma das linguagens de programação mais populares para se escrever sistemas operacionais como o Microsoft Windows, o Mac OS X e o GNU Linux. Sistemas operacionais comunicam-se diretamente com o hardware. Não há nenhuma camada mais baixa para medir seus pedidos. Originalmente, os sistemas operacionais eram escritos na linguagem Assembly, o que resultava em um código muito rápido e eficiente. Entretanto, escrever um sistema operacional em Assembly
é um processo tedioso, lento e produz um código que funcionará somente em uma arquitetura de CPU, tal como o Intel x86 ou o AMD 64. Escrever um sistema operacional em uma linguagem de alto nível, tal como C, possibilita que os programadores readaptem o sistema operacional a várias arquiteturas sem precisar reescrever todo o código. O núcleo kernel Linux é um exemplo de sistema operacional escrito em C, com apenas algumas seções do código escritas em assembly, para poder executar instruções que só existem em uma ou outra arquitetura e para algumas otimizações. Mas por que C e não Java, ou Basic, ou ainda Perl? Principalmente devido ao gerenciamento de memória. Ao contrário de muitas linguagens de programação, o C permite ao programador endereçar a memória de maneira muito parecida como seria feito em assembly. Linguagens como Java ou Perl fornecem mecanismos que permitem que o programador faça o seu trabalho sem se ter de preocupar com a atribuição de memória ou com apontadores. Geralmente isso é bom, mas uma vez que é bastante tedioso lidar com a alocação de memória quando escrevemos aplicações com algoritmos de alto nível. No entanto, quando lidamos com tarefas de baixo nível, como aquelas que o núcleo kernel tem a obrigação de desempenhar, como a de copiar um arquivo de bytes para uma placa de rede, torna-se altamente necessário um acesso direto à memória, algo que não é possível fazer apenas com Java. C pode ser diretamente compilado em código de máquina, que é rápido e eficiente. Aplicativos de linguagem de programação. Ao fazer este curso, seu conceito sobre programação irá mudar. Começará a se sentir poderoso. Afinal, você irá programar na mesma linguagem que os caras que fizeram Windows. Além de 99,99% dos aplicativos comerciais serem escritos em C ou C++. Vários sistemas e jogos de grande porte, a série Half-Life, os efeitos especiais de Star Wars, também o Office, Word, Excel, Access, que é o pacote do Office, que faz parte do pacote do Office, CorelDRAW, Photoshop, o próprio VB, Java, Mozilla, várias versões do Windows, Winamp, Outlook, entre outros, até sistemas integrados para satélites da NASA, o que você pensar é feito em C ou C++. Eletrônica. Na área de eletrônica, sendo mais específico o uso de microcontroladores, a linguagem C é, sem dúvida alguma, a principal linguagem de programação utilizada em sistemas embarcados microcontrolados por programadores experientes em todo o mundo. Ela cria drivers, etc, etc. Jogos. Pode parecer incrível, mas a indústria dos games já superou os estúdios de Hollywood em faturamento. Só para se ter uma ideia, em 2004, escrevi aqui errado, não, fora 30 bilhões de dólares. Isso quer dizer que os jogos já não são apenas uma ótima forma de lazer, mas também uma fascinante possibilidade profissional. C ou C++ é a linguagem que predomina na indústria da programação de jogos, rápida, completa. Praticamente todos os jogos comerciais e conhecidos foram feitos com C ou C++. Ao fazer este curso de C do portal cplus.com.br, você terá uma linguagem flexível e poderosa, onde conseguirá fazer qualquer coisa. Então, pessoal, até a próxima videoaula.